Então, pessoal, dando continuidade, hoje a gente vai falar sobre teoria quântica do átomo de hidrogênio. Na verdade, nós vamos começar. Bem, nós sabemos que a mecânica quântica, né, é a parte da física que estuda átomos. E a equação central, uma das equações bastante importantes da mecânica quântica é a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger está para a mecânica quântica, assim como as leis de Newton, a equação de Newton, em especial a segunda lei, está para a física clássica. E a questão é a seguinte: se a mecânica quântica que estuda átomos ela é governada pela equação de Schrödinger, até então a gente não aplicou nenhum átomo. Será que a gente pode aplicar a equação de Schrödinger para todos os átomos? Bem, na teoria nós podemos sim. Na prática é difícil de resolver, mas nós vamos entrar em mais detalhes nisso mais à frente. Então, uma das motivações que nós temos para estudar o átomo de hidrogênio, que ele foi o primeiro problema que Schrödinger resolveu, né? Fez até com que validou a sua equação, porque uma solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, ele mostrou que existia uma concordância entre a teoria contida na sua equação e os resultados experimentais. E esse problema ele foi o primeiro problema que Schrödinger abordou no seu artigo em 1926, no qual ele propôs que a dinâmica de átomos seria descrito por uma equação de onda complexa, como já falamos. Bem, do ponto de vista em termos práticos, a gente consegue resolver a equação de Schrödinger analiticamente apenas para o átomo de hidrogênio. Para todos os outros átomos, a gente não consegue obter uma solução exata. Por exemplo, no caso do átomo de hélio, que é um átomo que tem 2 elétrons, a gente já não consegue resolver, que a gente se depara com um problema, tem umas equações acopladas e aí a gente não consegue desacoplar e resolver exatamente esse problema. Mas é possível fazer algumas simplificações. Bem, mas com o uso de métodos aproximados e computadores, a gente pode obter informações importantes do ponto de vista quântico e átomos mais complexos, né, do que o átomo de hidrogênio. Como eu falei, átomos com mais elétrons, como hélio e outros. Né? Mas isso fazendo uso de métodos aproximados e computadores. Além disso, uma outra importância do átomo de hidrogênio foi que ele mostrou a quantização. A gente vai ver que ao resolver a equação de Schrödinger, a gente obtém algumas quantizações associadas à mecânica quântica. E, além disso, também, essas soluções elas se viram de ponto de partida para outros casos. Né? Então, a gente usa o modelo, o nosso modelo é o do átomo de hidrogênio. A gente consegue resolver para outros, mas tomando como base aí o átomo de hidrogênio. Bem, nós vimos na última aula que a equação de Schrödinger independente do tempo em coordenadas retangulares em 3 dimensões, ela tem essa cara, né? Onde a gente destacou essa quantidade aqui, a gente pode colocar a função de onda fora, e essa quantidade é chamada de Laplaciano. Toda essa
E esse Laplaciano aqui ele está expresso em coordenadas retangulares. Bem, mas nosso próximo passo é construir uma equação tridimensional para o átomo de hidrogênio. Para isso, nós vamos começar entendendo um pouco sobre o modelo do átomo de hidrogênio. Nós sabemos que o átomo de hidrogênio, ele nada mais é do que um núcleo, onde a gente tem um próton, tem uma carga positiva, e em torno do núcleo, esse é um modelo mais simples, né? Em torno do núcleo a gente tem um elétron, que tem uma carga negativa e cuja massa é aproximadamente 2.000 vezes menor que a do próton. Esse é um modelo bem elementar aí do átomo de hidrogênio. No nosso caso, nesse modelo que nós estamos construindo o átomo de hidrogênio, nós vamos considerar que o próton ele está estacionário. E o elétron ele gira em torno dele, mas ele está preso, né, então, devido à interação elétrica. Né? O campo elétrico exerce uma força de atração, tem uma força elétrica atuando, prende o elétron em torno do núcleo. Na verdade, o que nós estamos fazendo, nós podemos também usar o modelo de massa reduzida. Sabemos que no nosso modelo nós vamos considerar o próton em repouso e o elétron girando em torno do próton. Mas nós sabemos que no sistema real, o que nós temos, na verdade, tanto o próton que está lá no núcleo do átomo, ele vai girar, vai se mover quanto o elétron. Só que Bohr ele mostrou que existe uma equivalência entre esses dois sistemas. Aqui a gente, nesse sistema aqui, tem dois movimentos. Tem um movimento do próton e um movimento do elétron, certo? E aí ele gira em torno de um centro de massa, e aí ele mostrou que se a gente substituir a massa do elétron, se a gente considerar um modelo no qual esse átomo aqui, que seria o próton, está localizado no centro estático, e se a gente considera o próton estático e o elétron girando em torno do próton com uma massa igual a essa, expressa dessa forma, que é chamada de massa reduzida, esses dois modelos são equivalentes. Certo? E aí, a gente fica tem uma simplificação se a gente usa essa ideia de massa reduzida. Certo? Então, nós vamos usar esse modelo de massa reduzida para descrever aqui o átomo de hidrogênio. Então, se a gente usa esse modelo, a gente vai ter no centro, né, de uma esfera, a gente vai ter o próton, em torno do próton a gente vai ter elétron orbitando com uma dada velocidade. E uma massa reduzida que é expressa por essa equação aqui. Certo? Bem, então, se a gente for escrever a equação de Schrödinger independente do tempo em 3 dimensões, agora não usando a massa do elétron e sim a massa reduzida, a gente vai ter que essa equação vai ter esse formato aqui. Lembrando que a gente substituiu a massa do elétron, a massa agora do meu sistema, pela massa reduzida. Certo? E aí, além disso, a gente tem, essa aqui é a equação de Schrödinger em coordenadas retangulares. Essa
esse termo aqui representa a energia potencial, que em coordenadas retangulares, esse termo é expresso de acordo com essa equação aqui, certo? Então, a expressão da equação de Schrödinger em 3 dimensões, independente do tempo, para uma partícula que tem massa reduzida m e tem essa energia potencial. Bem, resolver essa equação é um pouco complicado, tendo em vista que o meu potencial depende de 3 informações, x, y, z. A gente está em 3 dimensões. E aí tem uma forma mais fácil de resolver esse problema se a gente usa, ao invés de a gente usar coordenadas cartesianas, se a gente usar coordenadas esféricas. Tendo em vista que o nosso problema ele tem também simetria esférica. Então, se a gente usa coordenadas esféricas, em especial se a gente usar r, θ e φ, que tem uma relação aqui com essas coordenadas retangulares. Essas coordenadas retangulares estão associadas com as angulares através dessa equação, essas equações aqui. A gente pode escrever essa equação aqui em coordenadas esféricas. Bem, se a gente observar esse potencial, que depende de x, y e z, ao quadrado, nessa informação, esse potencial ele torna a expressão para o potencial, ele torna, para a energia potencial, torna bem simples. Lembrando que a energia potencial ela vai depender das cargas, né, e da distância entre elas. Nesse caso aqui, r ao quadrado, que é x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado, em coordenadas retangulares. Em coordenadas esféricas, essa expressão, a gente só tem uma coordenada. Ela só depende de r. Então, o potencial ou a energia potencial torna-se bem mais simples. E isso faz com que a gente seja estimulado a resolver esse problema não em coordenadas retangulares, e sim em coordenadas esféricas. Coordenadas retangulares, a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. A equação, dependente do tempo, teria essa forma, um Laplaciano em coordenadas retangulares, só que o potencial, a expressão para o potencial fica simples se a gente leva em conta, se a gente expressa ele em coordenadas retangulares. Só depende de r. E aí, então, esse vai ser o caminho que nós vamos seguir. Nós vamos escrever a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas. Né? Mas aí surge uma questão. Né? Quando a gente tinha a equação de Schrödinger em coordenadas retangulares, x, y, z, o Laplaciano ele era dado em coordenadas retangulares. E agora, se a gente escreve esse potencial em coordenadas esféricas e as funções de onda também em coordenadas esféricas, esse Laplaciano vai estar expresso em coordenadas retangulares? Não, né? Não é conveniente. Nós sabemos que esse Laplaciano ele pode ser expresso em coordenadas retangulares, polares, cilíndricas e também esféricas. Então, é conveniente a gente, se isso aqui vai estar em coordenadas esféricas, essa parte também vai ter que estar. Então, é conveniente a gente expressar o operador Laplaciano em coordenadas esféricas. E aí, fazendo isso, fazendo essa substituição, a gente obtém a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas. Só colocando, substituindo aqui, a gente vai ter 3 termos. Né?
Esse primeiro termo, se a gente observar, ele tem derivados espaciais em relação a R, né? Esse segundo tem coordenadas, tem derivados espaciais em relação a R, esse aqui em relação a θ e esse em relação a φ. Então, se a gente substituir aqui, a gente deve obter tem três parcelas, né? Essa parcela que está associada a R, a parcela que está associada a θ e a parcela que está associada a φ. Certo? Então, essa é a equação de Schrödinger em três dimensões para coordenadas esféricas. Bem, a gente pode olhar com certo receio essa equação, ela pode até apresentar assim, um aspecto assustador, só que Schrödinger ele não teve muita dificuldade de resolver essa equação, porque ela é semelhante a outras equações diferenciais que aparecem em problemas da física clássica. E aí, em virtude disso, ele conseguiu resolver sem muitas dificuldades. Né? Bem, antes da gente... aqui a gente construiu a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, três dimensões. O próximo passo é a gente substituir esse potencial para o átomo de hidrogênio, né? Substituir o potencial e resolver. A gente vai ver como resolver nas próximas aulas. Eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e aí a gente acaba se perdendo.